Quando falamos de poker, a versão mais popular do jogo, a que você vê em filmes, na TV e em transmissões ao vivo, é o No Limit Texas Hold'em, e é isso que vamos aprender a jogar neste vídeo. O objetivo do Texas Hold'em é simples, fazer a melhor mão de pôquer com 5 cartas a partir das 2 cartas que você recebeu e das 5 cartas comunitárias no meio da mesa, ou agir como se tivesse a melhor mão de 5 cartas. Então, o que vence o quê? Bem, vamos percorrer os rankings oficiais das mãos, começando de baixo e trabalhando para chegar ao topo. A pior mão que você pode ter é uma carta alta. Não ter 2 cartas iguais e as 5 cartas não se conectarem de outra forma. Idealmente, você gostaria de ter pelo menos um par, ou seja, 2 cartas do mesmo valor. Os ases são o par mais alto. Um par de 2 é o par mais baixo. 2 pares é melhor, bem autoexplicativo. Neste exemplo, um par de reis e um par de 6. 3 cartas do mesmo valor, ou uma trinca, também é bem autoexplicativo, e é melhor que 2 pares. A seguir um straight. 5 cartas seguidas de naipes diferentes. Um as pode ser alto ou baixo, mas não são permitidas sequências em que o as fica no meio. Dama, rei, as, 2 e 3 não é uma mão. Depois um flush. 5 cartas do mesmo naipe, não importa em que ordem elas estejam. Um full house, também conhecido como bolt, é quando você tem uma trinca mais um par. É uma mão muito forte. Ele ainda é derrotado por uma quadra, que são as 4 cartas do mesmo tipo. Um straight flush é uma mão incrivelmente rara. São 5 cartas seguidas, todas do mesmo naipe. O royal flush é imbatível. É um straight flush do 10 até o as. Observe que suas chances de receber esta mão são de aproximadamente 30 mil para 1. Esses são os rankings das mãos. Para recapitular, vai de carta alta, um par, 2 pares, uma trinca, um straight, um flush, um full house, uma quadra, straight flush e royal flush. Há também um guia de classificação de mãos para download na descrição. É realmente útil ter isso ao seu lado para fácil referência quando você está começando a jogar. Então, como se joga uma mão de pôquer? Vamos começar com 3 posições importantes na mesa. O botão, também chamado de dealer, e à sua esquerda imediata o small blind e o big blind. Antes que as cartas sejam distribuídas, eles têm que colocar fichas. Eles são literalmente forçados a apostar sem verem suas cartas. Daí o nome blind. O jogador no big blind faz a aposta mínima atual, com o jogador no small blind, à sua direita, apostando metade deste valor. As cartas, então, serão distribuídas no sentido horário, começando com o jogador à esquerda do botão. Se você jogar online ou em um clube, você não terá que se preocupar com a distribuição das cartas. Mas se você estiver jogando com amigos, é padrão que o jogador na posição de dealer realmente seja o responsável pela mão. Uma vez que todos tenham recebido 2 cartas, conhecidas como hold cards, as cartas fechadas, é hora da primeira rodada de apostas. Agora, como os jogadores do small blind e do big blind já foram forçados a apostar, a ação começa com o jogador à sua esquerda. Este jogador tem uma decisão a tomar, com base nas 2 cartas que recebeu. Ele pode desistir e esperar pela próxima mão. Se ele quiser permanecer, pode pagar. Em outras palavras, igualar a quantidade do big blind. Ou ele pode aumentar e definir uma nova aposta, que todos os outros jogadores têm que igualar. O aumento mínimo é o dobro do big blind. Qual é o máximo? Bem, isso depende do jogo, mas se você estiver jogando no limit, não há um máximo. A qualquer momento, um jogador pode apostar todas as suas fichas, dar all-in. Se um jogador aumentar e todos os outros desistirem, a mão acaba. Mas vamos supor que alguém aumenta e um ou mais jogadores pagam essa aposta. Isso significa que passamos para a próxima rodada. E agora podemos ver o flop. 3 cartas distribuídas, viradas para cima no meio da mesa. Estas são chamadas de cartas comunitárias, porque elas são compartilhadas por todos os jogadores. Então, todo mundo agora tem uma mão de pôquer com 5 cartas, com mais cartas ainda por vir. Em seguida, temos a segunda rodada de apostas. A ação começa com o primeiro jogador ativo à esquerda do dealer. Como não há mais apostas forçadas, este jogador não precisa colocar fichas no pote. Ele pode dar check, ou seja, passar a vez. Isso significa que a ação passa para o próximo jogador, que também pode passar ou apostar. Vamos recapitular as ações básicas em uma rodada de apostas. Check significa que não vou apostar, mas vou ficar na mão. Estou passando a ação para o próximo jogador e vou reagir ao que os outros decidirem fazer. Apostar significa que estou colocando fichas no pote. Pagar significa que estou igualando a aposta.
Aumentar significa que estou aumentando o tamanho da aposta. E desistir, ou foldar, significa que não quero pagar a aposta. Estou jogando minha mão fora e entregando o pote. Lembre-se, você não pode passar uma vez que há uma aposta na sua frente. Se você não está disposto a colocar mais fichas, você tem que desistir. Portanto, se chegarmos ao final da segunda rodada de apostas com pelo menos 2 jogadores ainda participando, outra carta é distribuída virada para cima no meio da mesa, que chamamos de turn. Cada jogador agora tem 6 cartas para escolher ao tentar fazer uma boa mão de pôquer de 5 cartas. Em seguida, há outra rodada de apostas, antes que a última carta, o river, seja distribuída, virada para cima ao lado do flop e do turn. Agora todos os jogadores têm 7 cartas disponíveis. Lembre-se de que o objetivo do jogo é fazer a melhor mão de 5 cartas. Isso pode ser uma combinação de 2 cartas na mão e 3 cartas comunitárias, 1 mais 4 comunitárias, ou podem ser as 5 cartas comunitárias no meio da mesa. Isso é conhecido como jogar com a mesa. Depois de uma rodada final de apostas, uma vez que todas as apostas são pagas, é hora do showdown. É aqui que você finalmente mostra sua mão. E se for melhor do que a de todos os outros, você ganha todas as fichas no pote. Quando uma mão termina, o botão do dealer é movido uma posição para a esquerda, o que significa que as posições Small Blind e Big Blind também giram no sentido horário, e a próxima mão começa.